tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a obra que estamos lendo, né? Hoje vamos trabalhar histórias de ficção científica, né? Vários autores, não é? Cada história mais bela que outra. Então, a ficção científica, ela é plausível. Ela tenta, assim, mostrar que os fatos eles podem não ser reais no momento, mas quem sabe no momento futuro, numa época futura, ou muito distante, ou quem sabe já passada, mas ela tenta explicar com fatos assim racionais, né? De maneira racional, com base na ciência mesmo. Então você sempre observa que as histórias, elas têm sempre assim um tema, uma ambientação futura ou passada, uma inteligência não humana, ou inteligências como gênios, cientistas, médicos, superposição, certa, errada, criador e criatura, supercomputadores, é sempre esses temas. Aí são 12 histórias, né? Vocês têm que ler as 12 histórias. Vamos comentar um pouquinho, assim, de cada uma. Eu não sei se eu consigo comentar todas, assim, mas eu vou comentar algumas e aí o restante, você sabe que tem que ler mesmo, tá bom? Então vamos aqui, essa história começa os fatos no caso de Monsenhor Valdemar. Aqui, o personagem, ele tem uma doença, assim, uma doença de morte certa para os médicos, porque é uma doença que não tem cura mesmo, tá? E aí, o médico já sabe a hora certa dele, que ele vai falecer. Ele marca mesmo lá a hora que ele vai falecer. Mas aí, há uma técnica de hipnose, né, que ele chama mesmerismo, que é a mesma coisa, e ele tenta prolongar a vida desse paciente. É uma doença assim que o paciente, né, o doente, ele tem certeza da sua morte e ele pede mesmo para ser mesmerizado, né, que é hipnotizado, e prolonga a vida dele, tá certo? Aí o narrar, o contar aqui, prova com fatos científicos mesmo, tá bom? Então, a ficção científica investiga o ser humano a partir do confronto com a morte, onde a voz da consciência se manifesta através de um corpo cuja morte é suspendida pelo transe hipnótico. A opinião dos médicos era de que Monsieur Valdemar morreria por volta da meia-noite, não é? Isso aí era morte certa, já estava determinada, né? Pelos médicos. Então, faltavam 5 minutos para as 8, isso aí já tinha ultrapassado de 2 dias, não é? Quando, segurando a mão do paciente, pedi-lhe que declarasse para o senhor L1, que era um médico, né? Se ele, Monsenhor Valdemar, estava disposto a ser mesmerizado, né? Que é o hipnose na hora da morte, naquela condição. Então, aí ele respondeu debilmente, embora de maneira audível: sim, eu desejo ser mesmerizado. Então, o paciente, em vez de morto, estava em transe mesmérico. Isso aqui é uma outra parte que ele diz todo o sistema como conseguiu essa técnica aí. O livro conta direitinho, tá bom? Então, isso aí, como se diz, é verossimilhança, não é real agora, mas quem sabe no futuro distante, né? Então, o autor, ele tenta provar essa ficção científica dele aí, tá bom? Aí vem outra história, que são os planetas habitados, de André Carneiro. Aqui é uma história bem bacana. Os habitantes, assim, de outros planetas estão conversando entre eles, e eles estão, pelo que eu entendi, se referindo à Terra, né? Porque pela descrição aqui, que eles acham a gente esquisita, então eu achei bem interessante essa história.
Vamos lá. Os dois personagens do texto estão conversando a respeito da existência de outros planetas e de seres iguais a eles, vivendo como eles. Estão conversando, né? Questionam por que esses seres de outros planetas não entram em contato. Imaginam esses seres como monstros destruidores, interessados em conquistar a galáxia. Estão se referindo a gente. E descreve esses seres com 2 braços, um par de olhos em cima do nariz, e chamam esses seres de monstros pavorosos. Aí uma fala lá, fique tranquilo, é provável que eles só existam nas histórias. E descobriram que lá a atmosfera é oxigênio puro. De mais a mais, o terceiro planeta possui só 1/3 de matéria sólida, o resto é uma substância líquida, onde a vida é improvável. Então, essa substância líquida é a água, né? E a sólida a terra. Então, a terra, né, tem mais água do que terra, não é isso? E aí eles vão falando, né? Aí ele diz, esta conversa me abala os nervos. Imaginar monstros pernaltas com 2 olhos na frente. Tá? Agora, olha a característica deles. Toque aqui a antena. Adeus. Não pense mais no assunto. E saia com cuidado, para não incomodar as crianças. 6 patas fazem muito barulho. Tá vendo? Então, esses seres estão discutindo a existência de outros seres, não é? No lugar onde tem atmosfera, eles chamam de terceiro planeta. Entenderam a história? Então, bem legal essa, tá? A estrela. Esse aqui, ele sempre a ficção científica tenta assim mostrar, entendeu? Mostrar alguma coisa que comprove a ser plausível mesmo. Olha como ele começa aqui, ó. No primeiro dia do ano novo, os astrônomos profissionais observam um novo corpo nos céus, tá vendo? Aí ele já está mostrando aqui, ó, no terceiro dia do ano novo, os leitores de jornais dos 2 hemisférios ficaram cientes dessa aparição nos céus. Então, eles tentam mostrar alguma coisa para comprovar, entendeu? Para comprovar a realidade mesmo, para mostrar que é plausível assim, tentando comprovar. Sem falar dos fatos assim da ciência, né? Da linguagem, dos termos científicos, né? Então, veja, essa estrela que ele chama de a estrela, na verdade, nem é estrela, é o apocalipse, é o final mesmo, não é? É o final, porque acontece uma destruição, não é? Eles mostram lá, e nessa destruição, na história, ele fala muito dos dramas humanos, ou seja, fala do padeiro, fala das pessoas que vivem, né? Fala até dos que andam pela madrugada, dos andarilhos, fala do professor, entendeu? Dos dramas humanos. Então vamos lá. O narrador discorre sobre uma estrela, mas essa estrela é o fim de tudo. O apocalipse se avizinha com a passagem de um cometa. Devido à natureza necessariamente fantasiosa dos enredos de ficção científica, há sempre por parte do autor a preocupação de reforçar alguns elementos que confiram a verossimilhança ao que é narrado. É quando eu destaquei aqui, ó, no primeiro dia do ano novo, aí aqui a leitura dos jornais. Isso aqui para confirmar a verossimilhança com a realidade, tá? Então, a hipótese de a Terra ser vítima de um desastre cósmico parecia inédita e aterradora. Hoje a ciência acerta que nosso planeta foi atingido várias vezes no passado e que provavelmente voltará a ser sacudido por um novo choque em algum momento no futuro. Aí, a beleza e a força do conto está nos dramas humanos, que são confrontados com a força cósmica lançada contra nós. Então, é uma destruição total. Aí fala, né, dessa destruição toda, tem que ler o conto para
sentir a história mesmo. Então, veja, ele diz assim, ó, milhares de homens voltarão seus olhos para o céu para ver o fenômeno. O fenômeno é a estrela, grande, brilhante, que está mais perto. Então, é como se eles vissem mesmo a destruição vindo, não é? O mestre matemático sentou-se em seu escritório, concluíra seus cálculos, né? Aí continua, falou para seus alunos: homem viveu em vão. Homem aqui, com letra maiúscula, são todos, né? Homem viveu em vão, quer dizer, toda a existência, né, viveu em vão, porque vai haver a destruição total. Depois, no final, conta muito dessa destruição, né? Aí diz assim, então a estrela, o sol e a lua correram juntos pelo céu. Aí foi quando houve o movimento dos astros, né? E aí as coisas se tomaram assim a normalidade, tornaram-se normais, mas tem que ler mesmo para sentir essa destruição. Ele conta de uma forma que quem sabe se no futuro não vai acontecer isso, né? A maneira como ele conta, então é plausível, ninguém sabe. Aí, Mecaponópolis, de Miguel Unamuno, é a história de uma cidade. Então, o personagem, né, é um homem, ele está com os amigos, assim, eles estão, acho que, num lugar assim, numa expedição, num lugar tranquilo aí, da natureza. E ele se perde dos companheiros, e de repente ele se encontra nessa cidade. Essa cidade ela é dominada por máquinas, mas é de uma tecnologia, tudo que ele precisa, ele encontra, essas máquinas servem. É o restaurante que é de alta, aperta o botão e já vem logo a comida, e, enfim, hotel, passeios, metrô, tudo enfim, não é? Desculpa. Um homem se perde de seus companheiros e acaba encontrando uma cidade totalmente mecanizada, sem nenhum vestígio de seres humanos. E o pior de tudo é que as máquinas começaram a ameaçar sua tranquilidade. Ou seja, as máquinas começaram a julgar, né? Achar que ele não era inteligente, e, enfim, e a zombar, né? Do homem, né? O narrador retrata a vivência dele numa cidade sem nenhum habitante, só existia máquina. Era uma tecnologia super avançada e tudo que ele precisava, as máquinas o serviam. Hotel, passeios, transporte, biblioteca, museu, metrô, tudo. E era assim de uma organização, não é? E ele não se sent... depois ele não se sentiu bem, porque elas começaram a humilhar, assim, achando que as máquinas, elas eram superiores. Então, aí eu vou pegar aqui uma partezinha do texto. Desisto de descrever a cidade. Não se via qualquer ser vivo, nem homens, nem animais, nenhum cachorro cruzava a rua, nenhuma andorinha, o céu. Não pude mais resistir a isto, de me ver causando pena àqueles misteriosos seres invisíveis, anjos ou demônios. De ponto me assaltou uma ideia terrível, a de que as máquinas tivessem alma, uma alma mecânica. Acreditei encontrar-me ante a raça que há de dominar a terra desumanizada. Então já começou a assustá-lo, né? Saí como louco e quando despertei do golpe encontrava-me no oásis onde parti, onde ele estava com os companheiros dele, né? Cheguei à tenda de uns beduínos, né, uns macacos, e ao encontrar-me com eles abracei-os chorando. Que bom que nos entendíamos, ainda que sem nos entendermos. Então, de qualquer maneira, não era máquina, não é? Era um ser, não é? Então, desde então, concebi um verdadeiro ódio a isso, que chamamos progresso, e ando em busca de um rincão, um lugar onde encontre um semelhante que chore como eu. Rio,
que chore e ria, como eu rio e choro. Então, as máquinas, ele não gostou assim, começou a assustá-lo. E aí ele vai à procura desse ser humano, não é, como ele, e ele começou a odiar esse progresso, não é, exagerado aí, que ele conta aí das máquinas, até achando que elas tinham alma também, como as pessoas. Aí vem outra história, a sentinela. Aqui é uma história que o narrador, ele trabalha trabalha assim, eu vou dizer assim, tipo a NASA, né? Ele está na Lua, né? Ele está na Lua, alvorecer lunar, ele está em trajes espaciais, né? E lá na Lua, ele descobre uma marca de uma civilização anterior, não é? Só que a história, ele tenta ser assim, plausível, porque ele diz assim, ó, havia existido afinal uma civilização lunar, e eu era o primeiro a encontrá-la. No texto, a gente sabe que civilização, assim, na vida real, não tem, né? Mas ele tenta provar aqui com essas citações, entendeu? Então, ele está lá e tenta escalar uma montanha muito alta, assim, na Lua, e ele encontra essa marca. E ele é o primeiro, então ele está na história porque ele é o primeiro a encontrar essa marca que comprova que foi uma civilização que passou por lá e deixou essa marca para as pessoas, né, para outras civilizações. Então vamos lá. O autor fornece um vislumbre do quanto tudo mudaria a partir de um contato com a civilização extraterrestre, tá vendo? Tínhamos começado a nossa jornada cedo, no lento alvorecer lunar, e ainda dispunhamos de quase uma semana terrestre antes do cair da noite. Saímos em trajes espaciais para procurar minerais ou para fixar marcas que guiariam futuros viajantes. Meus companheiros argumentavam que nunca existira qualquer forma de vida inteligente na Lua. Então, eles comprovam, tá vendo? Verossimilhança, sim, com a realidade. Havia existido, afinal, uma civilização lunar, e eu era o primeiro a encontrá-la. Eu conheci um pouco de arqueologia e tentei adivinhar o nível da civilização que devia ter alisado a montanha e erguido as superfícies espalhadas que ainda ofuscava meus olhos. Aqui é o personagem Wilson falando, tá? Então, ele, como ele conhecia de arqueologia, ele descobre lá e dá uma ideia de quem poderia ter sido, ter deixado essa marca lá, entendeu? Na primeira citação de minha descoberta, eu assumira, sem questionar, que esta aparição fora construída por alguma raça pertencente ao passado remoto da Lua. Quer dizer, antes da Lua, essa marca já estava lá. Então, o autor ele deixa entender esse fato, certo? Olhei outra vez para a pirâmide brilhante e ela me pareceu ainda mais remota do que qualquer coisa relacionada à Lua. Então deixaram essa sentinela, uma de milhões que haviam espalhado por todo o universo, vigiando todos os mundos, com promessa de vida. Então aqui ele tenta provar que ele encontrou essa marca de extraterrestre lá na Lua e que, na opinião dele, existem outras ainda pelo mundo aí afora, entendeu? E aí ele é o primeiro a encontrar. Então, ele chama de a sentinela porque ela está lá quietinha, não é? Tá lá e só ele que descobriu pela primeira vez, mas que existem outras aí, tá bom? Então, essa foi a história da sentinela. Aí vem O Navegador, de Milor Fernandes. Aqui, conta a história de uma pessoa que trabalha com
viajando, né, em aeronaves, né, estratosférica, e lá um dos tripulantes cai da nave e ele fica suspenso. Ele não tem movimento, fica lá. Não está morto, mas também ninguém pode salvá-lo, ninguém pode chegar perto dele, e ele fica lá definhando. Só que lá o ambiente, a morte assim é demorada, porque as condições climáticas, ele explica lá, através do texto, que ele vai demorar muito para morrer, né? Então, ele estava perdido, o próprio texto diz, ou estava perdido, ele coloca uma interrogação. Não estava, porque as pessoas viam, quem passasse por uma nave viam, e ele também via a nave, quer dizer, no tempo e no espaço. O que podia fazer? Nem subir nem descer. Enfim, aí ele tenta, não é, levar para a realidade, assim, né, muito embora na ficção, os dados analisados pelo que acontece com ele têm sido analisado pela ciência aeronáutica. Então, esse habitante aí já servia assim para a ciência estudar, né? A própria aeronáutica estudar. O homem lá que. Aí conta o drama da família, da esposa, dos filhos vivendo na Terra, sabendo que o pai não morreu, mas que não pode voltar. Nós fizemos já uma prova com isso aí, eu acho que foi uma segunda chamada com esse texto. Então, era encarregado da navegação de bordo da aeronave estratosférica. Quando estourou o tampão do mirante, o navegador foi sugado para fora da nave. O nosso navegador não caiu, o avião estava fora da órbita gravitacional de qualquer planeta. Ou melhor, subiu um pouco, algumas dezenas de quilômetros. Mas parou aí e veio-lhe uma calma inexplicável. Enquanto espiava a nave que subia, caiu num espaço vazio, sem qualquer movimento. Estava perdido? No tempo e no espaço, que podia fazer? Nem subir, nem descer. E lá está. Quando os estratosféricos passam por ele, ainda o saúdam. Ele percebe tudo, porém os braços ele não pode mover nem para um adeus. Não há técnica que possa salvá-lo. E o nosso herói definha, tá? Morre, né? Morre pouco a pouco, definha. Mas não está morto. Aí ele tenta provar isso aqui, né? Que o homem está sendo estudado, porque não tem outra coisa para fazer com ele. E aqui vem Sonhos de Robô, de Isaac Asimov. Aqui a história, eu gostei dessa história porque envolve muito sentimento, entendeu? A história de um garotinho, de um menino, né? Não falo o nome do garoto, é de um menino que o pai, ele trabalha. Não, não é isso. É a história, não é essa. Essa aqui é Sonho de Robô, é a história de duas cientistas. Então, a doutora Cal, ela é a cérebro positrônico, né? Ela é chefe, é um robô assim, chefe, e ela tem um auxiliar. Só que a auxiliar desenvolve um robô, mas que vai além da máquina. Esse robô, ele é inteligente, ó, ele pensa, não é? Ele reflete e ele descobre uma injustiça, descobre que os robôs estão sendo criados só para o trabalho, entendeu? Só para o trabalho. E aí ela termina destruindo o robô, porque ele vai sonhando com a liberdade e levar o povo junto. Faz até uma referência assim a Moisés, quando o povo de Moisés é escravo, e aí eles conseguem a liberdade, tá certo? E aí a doutora, né, ela destrói porque ela não quer o robô assim, ela quer um robô máquina só para servir. Aí eu nem vou ler essa parte aqui, eu vou deixar com vocês aí, tá bom? Para vocês lerem aí
E eu fui pegando trechinhos assim só para a gente se orientar aí nas histórias, fazendo esses comentários aqui, tá bom? Porque não vou comentar tudo porque não dá tempo. O Menino e o Robô, sim, essa historinha aqui que eu digo que eu gostei foi o seguinte: um garotinho, o pai dele trabalhava como superintendente do quarto quadrante lunar. Aqui o menino e sentia muita falta do pai. O pai comprou um robô para ele, um robô muito caro. E aí o menino gostava demais do robô, mas o garoto adoeceu e faleceu. E o robô sentiu muito a falta, muita tristeza e terminou se autodestruindo. E aí destruiu também parte da casa, né? Eu sei que era um robô humano, quase humano, assim, entendeu? Ligava na tomada, mas ele tinha sentimento. Ele ficou triste porque o garotinho morreu, entendeu? E ele teve também, assim, um pouco de revolta contra os pais, né? E ele se autodestrói, tá bom? Eu vou ver se dá para falar mais algumas histórias. Esse último reduto. Aqui, a história está um pouco ligada à história política e econômica e social, né? Era um tempo assim da ditadura e era proibido se falar nesse assunto de tecnologia, entendeu? E aqui o personagem ele tinha né? Ele tinha uma pessoa da família que trabalhava nessa área e ele tinha um álbum com as fotos, né? Ó, eu só citei uma foto, a foto que podia, né? Aqui, ó, a foto dos gigantes centros para a dessalinização da água do mar. Ora, tirar o sal da água do mar é o que vem estudo aí, né? Que estudiosos procuram fazer isso, né? E na Terra é provável que falte água um dia. Então veja a verossimilhança aí, né? Com a realidade. Então veja. E ele tinha várias fotos com essa descoberta, só que eram proibidas, tá? Então o falso progresso materialista era proibido. Então ele foi perseguido porque o filho dele não sabia e aí levou as fotos e descobriram isso. E aí ele pediu assim, ele fugiu, ele conseguiu, ele pediu ajuda a uma nave extraterrestre. Então aqui mostra que a história ele pediu ajuda a seres de outros, né? Outros planetas, sei lá, galáxias, e aí e não os próprios habitantes, tá certo? Então, vem outras histórias muito bacanas, Filhos do Sol, que eu gostei muito também. Aqui é a história, não é, que conta mesmo o mal que o sol pode provocar na pele, não é? Pessoas assim tem uma pele muito clarinha, pode adoecer, prejudicar, e vai contando a história aí dos garotos aí, tá bom? E vem outras aqui. Aí o Terceiro Mundo também eu não comentei, mas porque não dá tempo. Aí vem 2380, nós já trabalhamos esse texto agora, não foi? Trabalhamos. 2380 trabalhamos esse texto. Não foi isso? Então, boa tarde e até a próxima.